nós somos treinados no seminário, de uma certa forma, a reconhecer casos no seu limite máximo, extremo, e indicar às pessoas que busquem os profissionais da área da psicologia ou da psiquiatria, se porventura estiver num quadro muito extenso, muito grande, né, do problema, o crônico do problema. Hoje eu vou falar, irmãos, sobre como vencer a ansiedade no seu sentido mais teológico, no seu sentido mais prático, entendendo que a igreja é uma comunidade terapêutica também. Quando nós temos o nosso encontro real e pessoal com o Senhor Jesus, aspectos de nossa vida é trabalhada pelo Senhor, e dos principais aspectos que é trabalhado, o nosso coração, a nossa alma é trabalhada quase que a partir do instante desse encontro. No livro de Romanos, no capítulo 5, logo no início, nos mostra que quando alcançamos a salvação em Cristo Jesus, temos paz com Deus. Então a questão da paz já é uma realidade que deve começar a habitar no coração daquele que crê no Senhor. Então, neste sentido, eu gostaria de ter como inspirativo para nós hoje, para iniciarmos esse texto de Filipenses que diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Amém? Você crê nisso? Você crê de verdade? Irmãos, eu vou falar da forma mais simples, mais objetiva possível. Eu gostaria de falar logo em cima de perguntas chaves. O que é ansiedade? A definição mais simples de ansiedade que eu pude pesquisar, que eu pude perceber, é de um psicólogo e pastor cristão americano chamado Gary Collins. Ele escreveu um livro que é Aconselhamento Cristão para o Século XXI, uma releitura, uma reedição de um livro que é um best-seller no mundo todo. E ele diz que ansiedade é a sensação ou o sentimento decorrente da excessiva excitação do sistema nervoso central, consequente à interpretação de uma situação de perigo potencial, ou seja, um sinal de alerta que prepara contra perigos. É uma sensação, um sentimento interno de apreensão, de insegurança, de preocupação, de inquietação e ou temor, que é acompanhado de elevada excitação física. Em períodos de ansiedade, o corpo fica em estado de alerta, pronto para fugir ou para lutar. Irmãos, a questão da ansiedade, ela é muito complexa, ela tem várias faces, porque ela assume um certo quê de psicossomatismo. É algo que ocorre no interior e que é potencializado pelo próprio corpo. Se você percebeu, uma parte dessa definição, que não está ainda completa, ainda tem uma outra parte, ela diz que o corpo fica em estado de alerta, pronto para fugir ou para lutar. O que é isso? Um perigo potencial. A pessoa está susceptível, sujeita a enfrentar um problema, uma adversidade, ou então uma informação lhe tocou interiormente, ela fica preocupada, fica apreensiva, ela fica insegura, a paz na alma vai embora, o seu corpo, num processo químico, começa a desenvolver algumas enzimas muito apropriadas, e o camarada fica com os olhão preparado, fica pronto, ou para correr, ou para fugir, ou para reagir, ou para fazer alguma coisa. Ele está 100% adrenalina, digamos assim. É uma reação psicossomática. O texto diz que o Gary Collins, ele fala que o coração bate mais depressa, a pressão sanguínea
e a tensão muscular se elevam, ocorrem trocas químicas, intercâmbio de sinais neurológicos, às vezes ocorre o aumento da transpiração, a pessoa pode suar, a pessoa pode se sentir fraca, nervosa e incapaz de relaxar. Irmãos, às vezes essas reações que têm a ver com medo, têm a ver com ansiedade, o Dr. Gary Collins, ele faz uma diferença sutil entre medo e ansiedade, utilizando a seguinte figura: o medo é uma reação a uma coisa visível, ou tangível, ou real, ou identificável. Tem gente que quando vê um sapo, entra em pânico. Tem gente que quando está num lugar muito alto, ele entra em pânico, em medo, ele tem medo. Essa situação é bem real, é visível, é tangível, a questão está ali. A ansiedade, ela é potencial, ela pode não acontecer, ela pode não existir, ela pode estar na sua frente, pode ser só uma informação, ou uma situação que você vai viver, que não viveu ainda. Por exemplo, amanhã você vai ao dentista para fazer um canal. Dependendo da pessoa, a partir de hoje ela já não vai dormir. Se for eu, com certeza. Porque dentro de mim já fica aquele nervosismo, aquela apreensão, a adrenalina, que é justamente as reações químicas, as adrenais, né? Começam a funcionar, joga adrenalina, o olhão fica ligado, eu vou demorar a dormir com certeza, eu não vou relaxar, até que eu enfrente esse problema. Até o enfrentamento do problema, aquilo é potencial, não aconteceu ainda. Por exemplo, você está com uma dor, não sabe que dor é essa. Aí faz a pesquisa no Google, aí o doutor Google diz que você tem um diagnóstico que não tem nada a ver com a realidade. Enquanto você não vai a um médico para realmente confirmar aquilo, a tua alma vai ficar mastigando aquilo, você vai ficar inquieto, você vai ficar inseguro e o seu corpo vai responder a isso. Irmãos, uma coisa interessante que tem a ver com medo e com ansiedade, sobretudo com medo. O medo, ele tem um efeito paralisante. Em tese, irmãos, eu não sei se você já percebeu, existe um número significativo de pessoas que são mortas na linha do trem. Algumas delas em função, provavelmente, de alguma intenção de suicídio. E o camarada vai e se posiciona na frente da linha do trem, o trem vai e passa por cima dele. É muito raro que alguém, depois de ser passado por um trem assim, fique vivo. Mas tem outros, irmãos, que não é isso. Sabe o que é que acontece? O camarada está desligado da vida, vai passando pelo trilho do trem, aí o trem coloca aquele farolzão e dá aquele sinal dele. Tom. Quando o cara olha, a crise é tão forte que ele fica travado. Ele não vai nem para um canto, nem vai para outro. Então, é possível que isso ocorra. É possível que a reação psicossocial, psicossomática, seja tão forte que ocorra esse tipo de coisa. Eu vou dar um exemplo para você, bem prático, porque, irmãos, a questão da ansiedade não é se eu não vou ter. Todos nós vamos ter problemas e vamos lidar com isso, faz parte da vida. O X da questão é que nós recebamos formas, ferramentas, estratégias para poder lidar com isso. A ansiedade faz parte da vida. E a ansiedade, em determinados momentos, ela é benéfica. Ela é boa. Eu vou dar um exemplo clássico da ansiedade. Está ali minha água. Já está ali. Eu vou dar um exemplo clássico de ansiedade. Você vem dirigindo o carro. Apontou ali na Maximiliano Figueiredo, sinalzão verde. Você vem no seu carro, vem calmo,
acelerou um pouquinho para chegar no sinal verde. Quando está pertinho do sinal, aí ele sai de verde para amarelo. No que ele sai de verde para amarelo, é potencial, algo pode acontecer. Meu Deus, será que tem muito carro que vai passar? Será que o meu carro, coitado, 1.0, será que eu apertar aqui, ele vai ter resposta? Será que, meu Deus, será que vai dar tempo? Aí o seu corpo começa a produzir enzimas, a adrenalina vai lá para cima, os seus olhos ficam alerta, você pega o volante com mais força, dá uma reduzida, dá uma pisada, e o carro vai. Aí depois que passou, aí o corpo produz o efeito inverso. Você vê que você conseguiu passar, aí você dá logo aquela respirada, aquela relaxada. Isso é produção do corpo também. Ele lança enzimas para desfazer tudo aquilo que foi feito. Você dá aquela respirada, dá aquela relaxada, o corpo volta à estabilidade. O problema atual, irmãos, é porque, infelizmente, nós não estamos conseguindo mais voltar à normalidade. Por quê? Porque eu citei um exemplo simples de uma causa só. O grande problema, irmãos, é que nós vivemos em um mundo cheio de informações e vivemos problemas na nossa vida, enfrentando situações, resolvendo coisas, tendo que enfrentar realidades que às vezes não ocorrem, mas que podem ocorrer, mas só essa possibilidade já nos traz um certo quê de apreensão, insegurança e ansiedade. Vivemos em um clima terrível de ansiedade no mundo inteiro. As informações causam isso para nós. Você acorda pela manhã, já vai para o celular. Meu Deus, será que mudou alguma coisa da guerra da Ucrânia contra a Rússia? Será que já entrou mais algum outro país? Meu Deus, será que... E como é que está em tal situação? Eita, eu vou ter uma conta para pagar, não tenho dinheiro ainda. Sexta-feira eu tenho uma prova, eu preciso estudar para aquela prova. Aí vai juntando essas informações, nós não vamos tendo tempo de propor a nós mesmos esse descansar, esse retorno, e a gente vai ficando preparado, dormimos cansados, acordamos cansados, com dificuldades para enfrentar o dia a dia da vida. Em certas coisas nós vamos enfrentar porque é o jeito. Estamos como Moisés, à frente do Mar Vermelho, atrás dos carros de Faraó, só pode ir para frente, não tem como voltar atrás, tem que enfrentar a situação, e aquilo fica remoendo. Nós não estamos tendo tempo de descansar, e sobretudo descansar a nossa alma, que é o ponto mais fundamental. Não é à toa, irmãos, que Provérbios 4:23 diz: sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Quero aqui adiantar, a título de justificativa, algumas informações para vocês. Irmãos, desde 2017, o Brasil é o campeão da ansiedade mundial. O Brasil tem o maior índice de pessoas com transtornos de ansiedade em todo o mundo. Já eram quase 19 milhões de brasileiros com a qualidade de vida comprometida. Aí o que foi que aconteceu em cima disso tudo? Veio o coronavírus e desencadeou transtornos mentais e piorou ainda mais a situação de quem já sofria com a questão da ansiedade. Isso aí foi tirado
do site G1, no dia 6/12/2020. São 18,6 milhões de brasileiros que sofrem com algum tipo de transtorno de ansiedade. Os dados evidenciam ainda que o universo feminino é o mais afetado. As mulheres sofrem em dobro. As mulheres têm uma propensão natural a serem mais ansiosas, me parece. Na prática, as estatísticas mostram que da totalidade da população brasileira, 3,6% de homens apresentam já essa desenvoltura, esse canal para ansiedade, e no caso das mulheres, são 7,7%, ou seja, o dobro do caso dos homens aqui no Brasil, uma pesquisa em 10 de setembro de 2021. Essa semana, 2 de março de 2022, a Organização Mundial da Saúde alerta que, no primeiro ano da pandemia de Covid, a prevalência global de ansiedade e depressão no mundo inteiro aumentou em 25%. E a ansiedade está assumindo um patamar muito grande, a ponto de receber orientação da Organização Mundial de Saúde, no sentido de que o pós-Covid também tenha tratamentos de questões comportamentais, como a consequência da pandemia que ainda está acabando e que nós estamos vivenciando. Ou seja, ansiedade é uma questão quase que pandêmica também, tanto quanto a pandemia que nós sofremos. Alguns pesquisadores que eu falei, alguns que pesquisei, chegam a batizar a ansiedade de o sentimento da nova humanidade. O sentimento da nova humanidade. Uma outra coisa que justifica eu falar sobre ansiedade: a medicalização do comportamento humano. O historiador Leandro Carnal, que escreve para o Estado de São Paulo, ele disse o seguinte: qualquer coisa do comportamento humano que está acontecendo agora com o brasileiro, a primeira coisa que ele tem feito é buscar logo algum tipo de medicalização. O exemplo dele é bem interessante. Ele diz: olha, se o aluno não consegue acompanhar muito bem a aula, aí trata logo de dar remédio para ele, pensando ser algum tipo de déficit de atenção a ser tratada com medicamentos. Mas na realidade, irmãos, nem todo mundo tem déficit de atenção desse nível. Às vezes, o cara não presta atenção à aula porque a aula é chata mesmo. Então, pelo fato da aula ser chata mesmo, o cara não presta atenção e não é uma coisa que ele vai curar com medicamento. Então, irmãos, por exemplo, a pessoa está sofrendo com a ansiedade e ao invés de combater o pensamento de ansiedade por quanto comportamento, muitos têm preferido fazer o atalho do medicamento. Se eu não estou conseguindo dormir, eu vou procurar um comprimido para dormir. Se eu não estou conseguindo relaxar, eu vou tomar um comprimido para relaxar. Isso é um perigo, porque é aquilo que ele fala, a medicalização do comportamento. Irmãos, nem tudo se resolve com medicação. O homem, ele é complexo. Os pensamentos podem ser questionados, podem ser visitados. E para a honra e glória do nome do Senhor, a fé em Cristo Jesus é um grande fator. É aí aonde a igreja entra na sua missão terapêutica de orientar os irmãos para que, através da fé em Cristo Jesus, a ansiedade seja uma barreira, e é uma barreira que pode ser vencida. Você crê nisso? Como é que eu venço? Como é que a gente vai combater? Irmãos, ansiedade
nós temos vários exemplos de ansiedade. Muitos exemplos de pessoas que combateram a ansiedade de forma prática. Hoje pela manhã, na minha devocional, me deparei com Isaías 38, um cara que recebeu uma injeção de ansiedade terrível. Repare só, fique na situação do rei Ezequias. O rei Ezequias recebe a visita do profeta. Aí o profeta diz para Ezequias: Ezequias, é o seguinte, Deus mandou dizer que tu arrumasse as coisas porque tu vai morrer. Tu já recebesse. Tu já pensasse, tu recebendo a notícia dessa logo de manhã. Isaías 38. Eu me vi na situação de Isaías. Irmão, já pensou no exame de rotina? Você na mesa do médico vai para fazer uma rotina. Tira um check-up, um tubo, sei lá, um exame de alguma coisa, aí depois você recebe o médico com aquela folha na mão, com a cara, aponta e diz: meu irmão, é o seguinte, você vai para a mesa de cirurgia agora. Como é que não fica o coração? Como é que não ficou o coração de Ezequias? Mas temos exemplos ali interessantes em Ezequias. Nós temos muita coisa no Antigo Testamento, mas, irmãos, nós temos o exemplo maior de como vencer a ansiedade. O exemplo maior é Jesus Cristo. No livro de Hebreus, no capítulo 4, dos versículos 14 até 16, o texto diz assim: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Versículo 15, versículo-chave. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da ansiedade. De forma muito simples, o texto de Hebreus mostra que Jesus passou por todas as situações atendentes à questão do comportamento humano, e a ansiedade foi uma delas, e ele viveu a ansiedade no seu caso mais extremo. Quando foi que isso aconteceu? No livro de Mateus, no capítulo 26, dos versículos 36 até 46. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, deixasse aí marcado. Essa mesma história tem o seu referencial sinótico no livro de Marcos, no capítulo 14, dos versículos 32 até 42, e também no livro de Lucas, no capítulo 22, dos versículos 39 até 46. A título de conhecimento, já adiantando a sua pesquisa, se você ler o texto que está no livro de Mateus, ele é mais completo por quanto descrição do evento. Mas no livro de Lucas, traz algumas informações adicionais sobre esse momento, que é justamente a oração que Jesus faz no Getsêmani. Agora vamos para a situação. Qual é a situação? Jesus sabia que haveria de morrer. Na noite em que foi traído, reúne os discípulos para a última ceia. No Evangelho de João diz que Jesus faz uma oração dividida em 3 partes. No primeiro momento da oração, ele ora por si mesmo e diz: Pai, glorifica o teu Filho. O que é que Jesus entendia como sendo a sua própria glorificação? Era a morte dele na cruz do Calvário e a consequente ressurreição. Era aquilo que Jesus entendia como a glorificação do seu ministério. E ele sabia que aquilo estava para acontecer. Ele sabia que o pecado de toda a humanidade haveria de estar sobre seus ombros. Ele sabia que seria dado como pagamento redentor, expiativo do pecado. Ele sabia que haveria de, em um dado momento, não ter essa comunhão com o Pai, que ele tanto ansiava.
Em um dado momento ele haveria de amargurar na alma, dizendo: Senhor, por que tu me abandonaste? Esse sentimento, todo esse peso, toda essa saga, tudo aquilo ele já sabia previamente. Então, ele está vivendo a ansiedade no seu nível, no potencial mais alto que algum ser humano pode ter. E ele, no caso, entendo que no nível que ninguém nunca viveu na face da terra. Então, irmãos, o que ele vai viver é algo muito forte. O texto diz assim: Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse: Sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, Tiago e João, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois, voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou, de novo os encontrou dormindo. Quem? Os discípulos. Porque os seus olhos estavam pesados. No Evangelho de Lucas diz que eles estavam tristes. Versículo 44. Então, Jesus, ele os deixou novamente e orou pela 3ª vez, dizendo o quê? As mesmas palavras. Depois, voltou aos discípulos e lhes disse: Vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Irmãos, quais são as lições de Jesus para vencermos a ansiedade que nós encontramos nesse texto? Em primeiro lugar, não se isole. Não se isole. Não fique sozinho. Não se isole. Repita comigo: eu não me isolarei. Sim, meu irmão, mas é estratégia de Satanás que você fique sozinho. Sabe por quê? Ele sabe que sozinho você é mais vulnerável, mas se você estiver acompanhado, você é mais forte. Juntos somos mais fortes. Não se isole. Agora perceba, Jesus era seguido por multidões. O Evangelho de Lucas vai dizer que ele tinha cerca de 70 a 72 seguidores, discípulos, que ele comissionou de uma forma mais intencional. Desses 70 a 72, ele chamou 12 para um treinamento mais específico, mais próximo. Desses 12, quando a situação apertava, 3 é que estavam junto dele. Qual é a grande lição? Quanto mais intimidade um amigo tem conosco, menor é o número. Quantos amigos você tem de verdade? Cabe nos dedos, na quantidade de uma mão? Colegas nós temos muitos, irmãos. Seguidores no Facebook, isso aí é fácil. No Instagram do mesmo jeito. TikTok é só fazer uma dancinha lá. Agora eu quero ver amigo de verdade. Amigos de jugo,
companheiros de oração, pessoa que você liga para ele dizendo: eu estou passando por uma situação assim, 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 assado, eu preciso de ajuda e oração, eu preciso de uma palavra de apoio, eu preciso de um relacionamento discipulador, eu preciso de uma ajuda, eu preciso de uma base. Jesus tinha amigos, e ele tinha amigos além dos discípulos. A pessoa que ele ressuscitou, Lázaro, o texto diz do Evangelho de João, no capítulo 11, que Lázaro era amigo de Jesus. Tenha amigos. Tenha amigos. Muitas vezes as pessoas querem uma coisa muito sobrenatural, um anjo sobrenatural que venha e que lhe ajude. Muitas vezes, irmãos, esse anjo é levantado, são os nossos amigos, aqueles que são próximos, que conhecem a nossa realidade, que caminham junto conosco, que está ali ao nosso lado, que sabe da nossa história, que sabe quando a gente está sofrendo, só pela roupa que a gente está vestindo. Tenha amigos, nunca deixe de ter boas conversas, não tome decisões sozinho, peça ajuda de pessoas, sobretudo pessoas de confiança e pessoas em quem você tenha confiança. E nunca desista da comunhão, não desistamos da comunhão da igreja. Nós sabemos que a igreja tem muitas falhas, sabemos que temos muitos problemas, é verdade, mas mesmo assim, ainda é um lugar onde se aponta para Jesus Cristo, o autor e o consumador da fé, e aquele que pode fazer diferença a qualquer um de nós. Nós precisamos ter esse sentimento. Hoje eu li um texto que eu achei interessante. Eu não sei se o rapaz é teólogo, é pastor. O nome dele é Tiago, acho que é Grulha. Ele falou uma coisa: a solidão cria monstros. A solidão compromete o alcance da visão. Não se isole, não fique só. Sozinho você é mais vulnerável. Satanás quer que você fique só. Sozinho você é bem mais fraco. Agora juntos nós somos mais fortes. Segunda coisa que Jesus fez. Sabe o que foi que Jesus fez? Jesus reconheceu o seu problema. Veja o que está escrito no versículo 37. Jesus diz, levantando consigo, aliás, o texto diz, levantando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Ele estava triste, ele estava angustiado, e além de se sentir triste e angustiado, ele abre o seu coração para os discípulos, e ele fala isso para os discípulos. Ele diz aos discípulos, disse-lhes, então ele está dizendo aos discípulos: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal, fiquem aqui, vigiem comigo. Jesus reconhece o seu problema e ele compartilha o seu problema com seus companheiros. É por isso, irmãos, que não podemos estar sozinhos e precisamos reconhecer que muitas vezes nós vamos nos deparar com algum tipo de problema, mesmo que não queiramos. Jesus reconhece que ele tem o problema, sua alma está triste. E aqui uma coisa, irmãos, um grande passo para a cura da alma é reconhecer que nós temos um problema nela, quando esse problema vier a ocorrer. Enquanto você pensar que você está no controle, que pode dominar, não, isso não é nada demais, sabe o que é que vai acontecer? Os sentimentos ruins vão se transformar numa espécie de fortaleza interior, forte mesmo, fortaleza, com cada parede dessa grossura. Quanto mais tempo vai passando, o tempo não cura certas coisas. Existem certas coisas que o tempo só faz aumentar a barreira e as fortalezas interiores. Jesus aqui, diante dos discípulos, ele admite os seus temores, admite as suas inseguranças, admite os seus conflitos, admite as suas ansiedades. Jesus admite a sua humanidade. Nós somos seres humanos. Nós não podemos nos esquecer disso. Irmãos, é de uma perversidade tremenda quando a gente vê as pessoas aplicando o texto bíblico de forma errada.
lá vem o pastor é o anjo da igreja. Não! Não existe suporte hermenêutico que a gente possa afirmar tal coisa. Isso desumaniza a pessoa do pastor. Anjo não come, anjo não volta, anjo não tem raiva, anjo não faz menino, entendeu? O pastor é um ser humano, que também tem emoções. Reduza as decepções que você tem com as lideranças espirituais, entendendo que muitas delas são seres humanos, e que como seres humanos, se nós não vigiarmos e fugirmos da presença do Senhor, as nossas respostas podem ser respostas pecaminosas também. É ser humano e tem que estar debaixo da graça de Deus e tem que buscar ao Senhor como qualquer um outro. Nós somos seres humanos. Irmãos, Jesus ele estava numa tensão tão grande, ele estava tão angustiado. O texto no livro de Lucas, é no livro de Lucas que faz o relato. Lucas 22, 44. Se você veio, anote aí, mas o texto diz assim: estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. A tensão de Jesus era tão grande que os microvasos da derme se uniram ao ponto de extravasarem para fora do corpo. Essa reação é possível. Mostra o nível de ansiedade, tensão, nervosismo que Jesus está orando, colocando diante do Senhor. Veja, é o Senhor Jesus, o Senhor dos senhores. Eu louvo a Deus, irmãos, porque essa igreja, a partir do ministério pastoral dela, nós não estamos sozinhos. Nas quintas-feiras, nós nos reunimos aqui e intercedemos uns pelos outros. No grupo dos pastores, intercedemos uns pelos outros. De vez em quando, tivemos uma reunião dessa aqui, um dia desse, estávamos abrindo o coração uns para os outros, fazendo piada, brincadeira da situação, e depois que a gente orou, a gente sai até mais aliviado. O dia a dia da vida é isso, irmãos. Nós não podemos estar isolados e nós precisamos reconhecer os problemas. Vamos para o outro ponto, dos versículos 39 até 43. Veja o que Jesus diz no versículo 43. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne... O espírito está pronto, mas a carne... O espírito está pronto, mas a carne... Sabe o que é que acontece, irmãos? E aqui eu vou tocar num ponto fraco da sociedade pós-moderna, sobretudo a igreja dentro dessa sociedade, dessa modernidade líquida. Nós precisamos confiar em Deus na nossa vida de oração, na nossa vida devocional. É necessário resgatar uma vida devocional sadia. Não abra mão da sua vida devocional. Sabe o que é que está acontecendo, irmãos? A ansiedade tem sido tão grande e algo tão forte que muitos de nós, até mesmo nas nossas devocionais, nós não conseguimos descansar mais. A rotina da vida desgraçou, acabou com aquele a sós com Deus, de paz e pleno. Não, acabou, meu irmão. Vamos logo. Tem livro devocional que já coloca o tempo. Sua devocional em 10 minutos. Por quê? Porque o cara já faz atacado do juízo. Se é de manhã cedo, antes do café ele já corre, lê uma merreca de um texto bíblicozinho, uma coisinha pequenininha, lê uma devocional ou um inspirativo na internet, num aplicativo, ou então lê qualquer coisa, lê lá, vou orar.
Pai, meu Deus, em nome de Jesus, me abençoa, me abençoa, me abençoa, me abençoa. Eu vou fazer isso assim, assim, abra as portas, não sei o quê. Tchau! Aí vai embora resolver as coisas. Devocional não é isso. As nossas rotinas estão matando o nosso a sós com Deus. Os nossos cultos públicos, a nossa adoração pública tem sido maior que a nossa adoração particular. Nós precisamos ter mais seriedade na nossa vida devocional. Jesus insistia na sua vida devocional. No livro de Lucas, no capítulo 22, no versículo 39, que relata a mesma situação, Jesus orando no Monte das Oliveiras, no jardim de Getsêmani. Lá o versículo começa dizendo o seguinte: como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Ou seja, Jesus insistia numa vida de oração. Era algo que ele fazia costumeiramente. A oração precisa ser o sangue que corre por dentro, não o perfume que se coloca por cima. A oração tem que ser estilo de vida. A adoração é estilo de vida, não é ritmo musical, nem cultura. Nós precisamos ter seriedade quando buscamos ao Senhor. É necessário, quando a gente busca ao Senhor, buscar com confiança, buscar com todo o coração. Jesus não está fazendo uma oração distanciada daquilo que está acontecendo do seu coração, não, irmão. Jesus está angustiado, ele está abrindo o seu coração. Essa já é a segunda vez que ele está orando, as mesmas palavras, colocando as mesmas coisas. Ele está abrindo o seu coração de verdade. Ele está conversando com Deus de verdade. Ele está clamando de verdade. Ele não está utilizando a oração como enfeite para as reuniões. Não, irmãos. Ele está utilizando a oração como uma conversa de intimidade com o Pai. É isso que nós precisamos resgatar. É isso que nós precisamos resgatar. Uma devocional sadia, confiar em Deus na oração. O texto que nós abrimos hoje, no versículo 47, diz: a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes. Oração é uma ferramenta estratégica, tem poder terapêutico. Quando Deus não muda a circunstância, Ele muda você. Ele muda você. Quarta questão, versículos 42 e 40 até 44. Retirou outra vez para orar. Meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou, de novo os encontrou dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente. Veja o final. Orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Jesus, ele ora 3 vezes. Ou seja, Jesus insiste, persevera. Ele ora com vontade. Ele derrama o coração. Ele clama. Ele chora. Os discípulos estão dormindo. Mas Jesus está fazendo a sua parte. Meu irmão, você vai chamar pessoas para estar junto com você em determinados momentos da sua vida, pessoas que até você considera. Entenda, é possível que essas pessoas decepcionem você. Jesus levou discípulos e Jesus comprova que nenhuma hora, que isso era o padrão mínimo, pelo menos no meu ponto de vista, enxergando o texto, me parece que esse era o padrão mínimo, que Jesus disse: papai, nenhuma hora, nenhuma horinha, juntando as orações da gente, hoje em dia, juntando tudinho, está dando 15 minutos. Aí ele vem aqui e vê que os discípulos estão dormindo, mas ele continua, ou seja, ele está fazendo a sua parte. Mesmo que você não tenha recebido a atenção
que você tanto esperava. Não espere tanto dos outros. Nem sempre eles vão estar 100% disponíveis para você. Mas faça a sua parte. Insista, insista, insista. Por último, versículos 45, 46, o texto diz: depois voltou aos discípulos e lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora, eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos. O que é que Jesus está nos ensinando? A lição é: não se anule por causa da ansiedade. Jesus chamou os discípulos, Jesus insistiu, orou, abriu o coração, insistiu, derramou tal. Chegou a um certo ponto que ele foi visitado pelos anjos que o fortaleceram. Meu irmão, abra sua Bíblia aí para você confirmar isso. Na oração, isso pode ocorrer. Os anjos são seres ministradores que ajudam aqueles que hão de herdar a salvação. É o que Hebreus 1,17 diz. Veja o que diz Lucas 22, o versículo 43. O texto diz: apareceu-lhe, ou seja, apareceu a Jesus, um anjo do céu que o fortalecia. Esse anjo do céu que fortalecia Jesus apareceu em que contexto? No contexto em que ele está se derramando diante do Senhor. Ele faz isso, irmãos, com expectativa. Sabe por que muitas vezes nós não somos visitados de uma forma mais intensa pelo Espírito Santo de Deus? Primeiro, porque não existe quebrantamento por nossa parte. O Espírito está ali, mas nós estamos com a nossa alma totalmente encharcada de outras coisas e outros valores. Não paramos para ouvir a voz do Senhor, isso é um fato. Só que aqui, irmãos, depois que Jesus está fortalecido, ele vai fugir do problema? Não, Senhor. Quando ele está fortalecido, ele chama o povo. Ei, chegou a hora, é agora. Ele levanta para enfrentar o problema. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Vamos, levanta, vamos enfrentar o problema. Vamos lá. Aí vem aquele que me trai. Essa postura de Jesus no final, depois de fortalecido, não é aquela mesma postura do início do texto, quando ele está conversando com os discípulos, angustiado e triste, dizendo: a minha alma está angustiada. Ele foi fortalecido pelo Espírito Santo do Senhor. Ele foi fortalecido por Deus. Ele foi fortalecido numa vida de oração. Jesus é fortalecido e nós podemos ser fortalecidos. Em nome de Jesus, levante a sua cabeça, motive e saia para enfrentar os problemas da vida, sobretudo esses problemas que têm tirado o seu sono, esses problemas que têm dado ansiedade a você. Não permita que a ansiedade lhe trave. Quando a ansiedade lhe travar, você vai precisar de ajuda de profissionais. Quando a ansiedade lhe travar as suas rotinas, atrapalhar os seus estudos, atrapalhar os seus relacionamentos, quando isso chegar, não permita que chegue aí, mas se isso chegar, você vai precisar de mais ajuda. Se você está num quadro que ainda não é este, se você não está paralisado, em nome de Jesus, saiba, não deixe se anular por causa da ansiedade. Essas são as 5 lições que nós aprendemos com Jesus no Getsemane e que são ferramentas para vencermos a ansiedade. Primeiro, não se isolar. Segundo, reconhecer o problema. Terceiro, confiar em Deus na oração, vida devocional sadia. Quarto, insistir, perseverar, até que a paz que excede todo entendimento tome conta da tua alma. Quinto, não permita ser anulado pela ansiedade. Não permita ser anulado pela ansiedade. E eu gostaria de acrescentar também mais 2 outras dicas aí daqueles que estudam ciências comportamentais. Irmãos, tire um tempo para você.
para você descansar, para você descontrair. Faça uma coisa para você. Faça uma caminhada, música, leitura, faça um hobby. Gosta de crochê? Faça crochê. Gosta de planta? Tenha planta. Gosta de colecionar alguma coisa? Gosta de caminhada? Meu irmão, faça uma coisa para você. Descanse. Deus não precisava descansar. Deixou um exemplo para nós. Trabalhou durante 6 dias. O 7º ele descansou. Você acha que Deus tem necessidade de descansar? É exemplo. Nós temos necessidade de descansar. O descanso precisa ser encarado como um fator estratégico. Depois que inventaram pagar a conta pela internet, celular, notebook, ninguém descansa mais não. Trabalha toda hora, todo lugar, todo momento, todo instante. Tem gente que não consegue, dorme com o celular de lado, não desliga o celular, não coloca ele em modo de stand-by. Quando recebe uma ligação, o WhatsApp faz tururu, o cara acorda. Meu Deus, quem é que está querendo falar? Quem é que está querendo falar? Você vai morrer. Ó, irmãos, o meu celular, ele é programado. E essas programações vêm nos celulares atuais. Sabe o que é? Se você disser para o seu celular que você vai dormir de 10 horas da noite e vai acordar de 6 horas da manhã, pelo menos o meu é assim. Entre 10 da noite e 6 da manhã, a tela fica cinza, eu não recebo mais uma notificação. A única coisa que fica ligada, sabe o que é? É a parte de telefone. Porque se alguém morrer, primeiro eu não vou ressuscitar. É só para avisar mesmo. Uma vez eu estava em São Paulo, uma palestra sobre planejamento estratégico. Uma pessoa bem querida aqui do Brasil, um professor da PUC de São Paulo, dando a matéria para os alunos, ele ia dar uma palestra também. Aí ele pediu para que todos desligassem o telefone. E teve um bonitinho lá na plateia, que disse, e se alguém morrer? Aí o palestrante fez, levanta aí suas mãos. Aí o cara fez assim, sua mão não é furada. O único que pode fazer alguma coisa, ele tem as mãos furadas. A única coisa que você vai fazer é receber um aviso. Então você fica para receber depois, agora não. No meio da palestra, me lembro como se fosse hoje, era um palestrante dos meus. Alguém questionou pelo fato dele ser uma pessoa religiosa. E o cara disse, você fala de Deus, Deus eu não vejo Deus, eu não vejo Deus. Aí ele deu a resposta dele, Deus, meu filho, é como energia elétrica. A gente não consegue enxergar ela não, mas meta o dedo na tomada, tem uma tomada aí, bem pertinho, faça o teste ali. Pronto, era da minha linha. Faça uma coisa que você gosta de fazer. Eu gosto de tocar, irmãos, eu tenho meus instrumentos lá, eu gosto de comprar os instrumentos, demoro a tocar. Às vezes eu nem toco, fico só limpando, olhando. Ela diz, relaxa, me relaxa. Relaxa. Faço minhas caminhadas, boto minha roupa de apagar incêndio. Boto minha botinha, boto o som e vou andar. É um tempo meu. Eu preciso daquilo ali, eu preciso repor as baterias. Minha esposa gosta de planta, minha esposa gosta de costurar. Você precisa fazer algo que lhe traga prazer, porque senão a vida vai ficar amarga demais. Segunda coisa que os cientistas dizem, avalie os seus objetivos, avalie as suas prioridades e controle melhor o uso do seu tempo. Se você não sabe o que é prioridade na sua vida, a sua vida vai ser um inferno. Eu digo não com a facilidade absurda. Por quê? Porque eu sei quais são as prioridades. Eu sei onde quero chegar, eu sei o que é que Deus tem trabalhado no meu coração. O que é secundário para mim, meu irmão, pega o beco ligeiro. Eu não vou estar perdendo, remoendo tempo em coisas que não vão construir. Eu estou no meio do caminho, eu estou com 50 anos. Eu já estou descendo a ladeira. Eu não posso estar perdendo tempo com besteira, não. Nós precisamos analisar o tempo de forma clara, objetiva, aproveitando o melhor dele. Não é não, Silva? Olha aí.
Avalie os seus objetivos. Às vezes o cara bota um objetivo muito grande, com muitas coisas. Aí o cara vai pensar, meu Deus, eu não atingi a meta assim, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo, planejei isso e aquilo, andei. Ansiedade, tensão, a alma está inquieta. Avalie suas prioridades. O que é prioridade para você? Aquilo que é prioridade deve estar acima. Eu vou dizer um ditado holandês, aparentemente besta, mas é muito profundo. Ele diz o seguinte: a coisa principal é fazer da coisa principal a coisa principal. E o que é a coisa principal para você? Tem gente que não sabe. Aí o que é que acontece? Qualquer coisa derruba ele. Ei, faz para mim, pronto, já desviou o que o cara ia fazer. Não tem foco. Não tem foco. Quando é no final de tudo, ele bota a mão na cabeça e diz, eu não construí nada. O que foi que eu fiz com a minha vida? Os outros roubaram teu tempo todo. Entendeu isso aí? Ok? Amém? Irmãos, vamos orar. Me perdoe por ter passado 11 minutos. Vamos ficar em pé, vamos orar. Eu gostaria que você orasse comigo com toda a força do seu ser. Vamos orar. Senhor, meu Deus, eu sou grato, meu Deus, meu Pai. Eu sou grato pela Tua palavra, porque a Tua palavra é boa e traz vida à nossa alma. Quando nós lemos a Tua palavra, Senhor, nós sentimos mais alegria no nosso coração. E nós oramos para que essa palavra nos encha com Teu amor, nos encha com a Tua paz, e que toda sorte de ansiedade caia por terra dos nossos corações. Tu és um Deus que tem cuidado de nós e vai cuidar até o final. Que toda sorte de melancolia, pensamento negativo, depressão e outras nuvens sombrias que vêm atacar a alma, que seja como cinza no vento, que vão embora todas elas em nome de Jesus. Senhor, nos ajude a que a gente possa sentir menos ansioso sobre o futuro, que nós possamos entender que o nosso futuro está nas Tuas mãos. Pai, nos ajuda a que nós possamos confiar, e que até aqui o Senhor esteve conosco, que nós possamos confiar que o Senhor estará sempre ao nosso lado. Nos ajuda, Senhor, a que a gente não se preocupe com as coisas vãs dessa terra, mas que a gente possa entregar as nossas preocupações a Ti em oração. Depositamos as nossas preocupações aos Teus pés. Senhor, o Teu Espírito Santo vive em nós, então nós temos o poder que nos liberta de todos os males, porque o Senhor nos deu. Meu Deus, meu Pai, os Teus caminhos são maravilhosos, e nós sabemos que se andarmos nos Teus caminhos, nós vamos ser renovados. E eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor nos renove nessa noite. Renova, restaura, refaz a nossa mente, refaz as nossas emoções. Nos ajuda, Senhor, a que a gente possa sentir paz. A paz que excede todo o entendimento. Nós oramos no nome de Jesus. A igreja diz. Eu gostaria que você fizesse um exercício simples. Mesmo com a máscara aí. Respire bem fundo assim, ó. E solte. Mais uma vez, respire. Solte. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, a paz que excede todo o entendimento, tome conta de nós. É assim que oramos no nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe. E que vocês tenham uma noite de sono restauradora. Próxima quarta, mensagem estratégica. Vamos falar sobre ira. Negócio que eu conheço, viu? Gosto de falar sobre ira.